Oi pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é fugindo do sofrimento. E agora no começo eu quero conversar um pouco com quem tem filhos ou pensa em ter, né? Que já é importante vocês estarem por dentro de alguns assuntos relacionados aos filhos, né? Um bom exemplo que eu quero passar hoje aqui para vocês sobre esse tema de sofrimento tem sido a super proteção, né, que os pais estão fazendo na vida dos filhos. Eu tenho visto que os pais higienizam demais, patologizam demais essas crianças, né, na infância e protege, né, exageradamente esses filhos. Então, com isso, o que acontece? Eles perdem a possibilidade de se machucarem e ficam sem meios de se prepararem para o mundo real, né, gente? Porque, infelizmente, a nossa vida, ela é feita de coisas que às vezes vai acontecer que a gente não vai gostar muito, a gente vai receber muito mais não na rua, né, do que sim. A gente vai receber muito mais reprovação até a gente ser aprovado em alguma coisa. Então, assim, vamos pensar o seguinte: ao proteger demais o seu filho da adversidade, você faz com que ele morra de medo dela. Então, como é que essa criança vai sobreviver assim? Se a nossa vida ela é feita de várias adversidades, né? Até nas pequenas coisas. Então, isso é muito importante e até vejo a diferença não, né? O prejuízo que foi na minha vida. E é claro que meu pai não fez isso de propósito, ele, né, não tinha conhecimento e eu fui uma dessas crianças que fui altamente protegida. Não recebi não, eu fazia tudo que eu queria, ele me dava tudo que eu queria, da maneira que ele podia, mas sempre eu tive tudo que eu quis e eu tenho certeza que ele fez muita coisa que ele nem podia fazer e fez, pra não dizer não pra mim. E eu vejo que isso me prejudicou muito, pessoal, quando eu vim pro mundo, né, vim viver sozinha. Hoje eu tenho esse conhecimento e, assim, posso dizer que ainda me faz um pouco mal, mas como agora eu tenho esse conhecimento, eu já me dou aquela controlada. Mas por muito tempo eu fui aquela pessoa que me machuquei muito quando algo não acontecia do jeito que eu queria, quando alguém não fazia o que eu queria, quando a pessoa não era do jeito que eu queria, quando eu não podia comprar alguma coisa na hora que eu queria. Isso tudo é símbolo daquilo que me deram na infância, né? Então eu aprendi o quê? Eu aprendi que eu poderia ter tudo que eu queria na hora que eu quisesse, porque eu tive. Eu aprendi que eu poderia fazer o que eu quisesse, porque eu fiz. E aí na vida adulta eu sofri muito e eu ainda sofro, mas agora eu já estou me adaptando, né? Desde o dia que eu entendi que foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, a gente tem a mania de fazer elogios, né? Muitas vezes falsos. Por exemplo, a criança, ela sabe já pintar, né? Os desenhinhos, já sabe, mas mesmo assim, ela quer fazer rabisco. E ela te pergunta, ficou bonito meu desenho? Você fala, ficou maravilhoso. Então, assim, você tá fazendo um elogio falso pra criança e não tá ensinando as consequências do mundo real pra ela, né? Ou seja, você tem que falar, você tem que ser realista com a criança, porque ela é um ser em desenvolvimento. É a parte mais crucial da nossa vida. Então, você tem que falar, filho, não ficou legal, não é assim que se pinta, você tá rabiscando, você sabe pintar. Se você fizer do jeito certo, vai ficar bem mais bonito. Entendeu? Então não reforçar coisas que estão erradas, né? Porque aí essa criança ela vai ficar menos tolerante. Quando alguém lá fora falar não ficou legal, a resposta dela não vai ser tão interessante,
tá? Então, assim, aí a criança fica cheia de direitos, né? Ignorante dos seus próprios defeitos, porque não é porque ela é uma criança que ela não tem defeito. E ela precisa entender o que tá certo e o que tá errado, o que não é legal fazer, o que é certo fazer. Ela precisa ter esses conhecimentos. E aí, você fazendo essas atitudes com seu filho, ele vai crescer uma criança que não sabe ouvir não, né? Que não espera a hora certa das coisas, não aprende a lidar com as frustrações e, infelizmente, é com esses sentimentos que ela vai aprender a viver. É com esses sentimentos que a gente vive a maior parte da nossa vida, porque a gente se frustra bem mais que é feliz, a gente, né, fica chateado às vezes bem mais do que ser feliz, porque ser feliz são momentos e ser frustrado também são momentos, mas é claro que a gente se estressa no dia a dia muito mais, a gente fica bolado com uma coisa que não deu certo, o trânsito e gente buzinando aquela... Então o tempo todo a gente é testado. Se essa criança já cresce achando que o mundo gira em torno dela, coitada. Porque quando ela for pra rua e ela perceber que não gira, eu sei que é doído e é difícil a gente educar o filho, porque a gente quer abraçar, a gente quer proteger. E eu não tô dizendo pra vocês não fazerem isso, porque isso é extremamente importante. Eu tô dizendo pra vocês prepararem o filho de vocês para o mundo, educar ele de uma forma assertiva, para que ele não sofra, para que ele não seja um adulto tendo que aprender a ouvir não, tendo que aprender a ser frustrado. Eu tenho certeza que se ele já chegar na fase adulta sabendo dessas etapas, desses sentimentos, dessas frustrações, ele vai ter sucesso muito mais rápido. Então, assim, não é maldade, é pro bem dele mesmo, sabe? É para ele crescer de uma forma melhor. Ao atender todos os desejos do seu filho, você o tornará uma pessoa hedonista, que coloca a busca de prazer acima de tudo, né, como principal objetivo da vida. Um exemplo disso é o uso do celular. Quando você dá um celular para a criança, ela entende que aquilo ali é uma bomba, né, gente? Uma bomba de dopamina, ó, você fica passando o dedo ali, fica... Até a gente que é adulto não tem controle, né? Imagina uma criança. E ela sente prazer o tempo todo naquilo ali. Vocês podem perceber que quando vocês tiram o celular da criança, ela fica super irritada, porque ela acostumou que ela precisa estar satisfeita o tempo todo, assistindo o desenho que ela gosta, vendo o personagem que ela ama o tempo todo. Aí ela não come, não faz os deveres da escola, não obedece, não, porque ela quer só fazer o que é bom. E isso não é legal. A gente precisa saber conviver com aquilo que é incômodo também, sabe? Por exemplo, guardar os brinquedos, por exemplo, ter que papar a comidinha, porque senão vai ficar doente. Esse tipo de coisa, né, que a gente fala pra criança. E eles não são diferentes da gente, né? Porque nós, adultos, nós também fugimos do sofrimento o tempo todo. Então, a gente procura se distrair o tempo todo, né? E perdemos a capacidade de tolerar até pequenos desconfortos. Por exemplo, ter que treinar, vamos lá? Ter que treinar um desconforto, porque você tá na sua casa, de boa, você tá cansada, mas você tem que ir. Por quê? Porque você precisa da sua saúde, porque você precisa cuidar do seu corpo, você precisa se sentir bem. É uma forma de autocuidado, mas é uma forma de autocuidado que é sofrida, porque você tem que ir lá, suar, levantar peso, é chato, né? Você já experimentou treinar sem fone? Ou comer sem assistir algum vídeo no telefone, algum podcast, né? Tudo isso parece chato. Porque quando você se desliga dessas coisas, desses estímulos, você precisa entrar em contato com os seus pensamentos, com aquilo que você tá pensando, com aquilo que tá te incomodando. Às vezes esse tanto de estímulo, música, vídeo, não sei o que, você não consegue ficar em silêncio, é pra fugir
daquele problema que você tá pensando. E o que te faz fugir tanto disso? Eu deixo essa pergunta para você refletir. Por que você tá fugindo dos seus pensamentos? O que você precisa resolver? De qual sofrimento você tá correndo? Qual sofrimento você tá evitando? Quando você evita um sofrimento, joga ele pra frente, ele vai se tornando cada vez maior. Cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E uma hora você vai ter que encarar ele. Então, eu sugiro que você encare agora, enquanto ele ainda não cresceu tanto, pro seu bem, seu bem-estar, tá? Psicológico. E essa tentativa da gente se isolar, né, do sofrimento, é o que eu falei, apenas torna o nosso sofrimento pior, né? Então, assim, permita-se sentir o poder da chatice, do tédio. Eu garanto pra vocês que desse lugar de tédio pode sair grandes coisas, tá? Quando você se conectar com você mesmo, com os seus pensamentos, às vezes a solução do problema tá aí. E você não tá sabendo porque você não tá entrando em contato com você mesmo. Quando a gente tá no tédio, quando a gente se conecta com nós mesmos, a gente pode ser criativo, a gente pode ter várias ideias, vários insights e às vezes só tá faltando isso pra você resolver isso aí que você tá precisando, resolver esse sofrimento que você tá fugindo. E talvez o motivo de estarmos tão infelizes seja exatamente porque nós estamos dando duro para não sermos infelizes. Ficou difícil de entender? Às vezes a gente luta tanto para correr da infelicidade que cansa, que fica exaustivo. Por que fica? Porque a gente não vai ser feliz o tempo todo. Então você tá correndo atrás de uma coisa que não existe. Não existe você ter a vida perfeita, não existe você ter cada coisinha encaixadinha. Simplesmente não dá. Não tem ser humano no mundo que consiga viver uma vida assim. Às vezes eu sei que parece que as outras pessoas conseguem, porque a gente vê as postagens no Instagram, a gente vê a vida perfeita. Gente, mas não é assim. Não é assim. Ninguém vai postar perdendo, ninguém vai postar chorando, ninguém vai postar um relacionamento ruim, um parceiro agressivo, entendeu? As pessoas não vão postar isso. Então, às vezes você tá se comparando com felicidades que não existem. Não existe você ser feliz o tempo todo. E é por isso que você tá cansado, porque você tá infeliz de tanto correr da infelicidade. Ficou um pouco mais claro agora? Eu espero que você consiga encarar o seu sofrimento, encarar os seus pensamentos e resolver isso aí que você tá fugindo, tá? Então, o vídeo de hoje foi pros papais e também pra quem não é papai, né? Se chegou até o final do vídeo, ganhou um bom insight aí, tá? Galera, e eu peço desculpas porque eu estou sem fone, meu fone simplesmente não quis conectar aí no vídeo. E é isso. Ficam uns barulhos aí, porque tem cachorro aqui no prédio, tem jogo do Flamengo com Corinthians hoje, uma confusão. Mas eu espero que eu tenha agregado um pouquinho aí na vida de vocês com esse vídeo de hoje, tá bom? Beijo!